péssimo articulador. Ele não tem conversa, ele não sabe compor as coisas. Vocês viram as maiores dificuldades que o Lula, nós vimos todas, as maiores dificuldades que o Lula teve para governar por ser minoritário, ter uma base de apoio pequena dentro do Congresso, deputados e senadores, em número reduzido. Mas ele governou, ele avançou numa série de coisas que ele propôs e não avançou em outras por falta de apoio dentro do Congresso. Mas é assim que se governa, a não ser que tenha um apoio majoritário fantástico, não sei o quê, fora o apoio popular fantástico também. Se conversa na base da composição, na base do entendimento. Aí está todo mundo aí, o pessoal mais próximo do Flávio, puxa, o presidente do Senado, que era o nosso aliado, o Alcolumbre. Alcolumbre agora se bandeou, Davi Alcolumbre, para o lado de Lula. Só pode ter sido comprado de alguma forma. Bom, comprado como? Com a promessa do Lula de que apoiará, mesmo que por debaixo do pano, o candidato de Alcolumbre ao governo do Amapá? Pode ser, se você entende isso por compra. Mas a política é isso, é uma tentativa de construir acordos. O Flávio não sabe fazer isso, nunca soube. O Flávio deve sua carreira política ao pai, ponto, acabou-se, aliás, como os irmãos dele. Não tem voto, Flávio não tem voto, voto é o do pai. E ele é apenas um fantoche, um bonequinho de ventríloco. E o ventríloco é o pai que está até sem voz nesse momento para movimentar o boneco, para falar pela boca do boneco. O Flávio se queixa, como a gente está vendo aí, disso aí tudo, que é para dar desculpa, né? Se eu perder, olha, fui vítima do sistema, viram aí? Eu tinha falado lá atrás. Pressionaram os caras para não me apoiar. Ele está indo amanhã, é amanhã ou é quinta-feira? Eu acho que é amanhã, para o seu primeiro dia de campanha em São Paulo, fora de convenção, quer dizer, dia de caminhada pelas ruas, pelos bairros, almoçar em restaurante popular, que é para dar a impressão de que é popular também. E o que seria natural? Que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que diz apoiar irrestritamente o Flávio, tivesse acompanhando o Flávio nesse primeiro dia. Não, Tarcísio tem mais o que fazer. Ele tem campanha para ele fazer. Então ele não vai poder comparecer, porque amanhã ele tem também um debate na CBN, transmitido, parece que pelo UOL, outras era transmitido pelo UOL. Enfim, ele tem debates. Na hora em que o Flávio vai estar lá em São Paulo, bom, Tarcísio poderia ter remarcado esse debate. Ou Flávio remarcado o passeio dele, ou o dia de passear em São Paulo. Não aconteceu. Pode ser que amanhã, no fim da tarde, o Tarcísio ainda dê um pulo ali em alguma coisa que o Flávio esteja fazendo em São Paulo. Mas não estará ao lado dele o tempo inteiro. E o Tarcísio é o grande eleitor do Flávio em São Paulo, tanto que o Flávio transferia todo o seu escritório, o seu comando de campanha, tudo para São Paulo, que é um estado importante, o mais importante do país, o mais populoso, o mais economicamente desenvolvido. Então, o Flávio pode até ganhar essa eleição, mas com o voto do papai dele, e se conseguir atrair, porque não basta o voto do papai dele para ele se eleger, não. Aliás, é uma coisa que deve ser dita. O antipetismo não é suficiente, o voto antipetista, aquele cara não vota no PT, não vota no Lula de jeito nenhum, nunca foi suficiente para eleger um presidente da República. Estou falando desde o Collor, que foi o primeiro presidente da República eleito em 1989. O Collor reuniu, claro, o voto, os votos dos antipetistas no segundo turno na eleição de 89 contra o Lula. Mas ele tinha também
não só um bom discurso, modernização do país, etc. E tal, ele tinha outras promessas de governo, ele tinha outras visões de futuro. Poderia até ser só Plataforma de campanha, discurso. né? Plataforma, que não é apenas um programa por escrito que você faz, entrega lá na Justiça Eleitoral e esquece. Não. Tinha ideias, tinha projetos e tudo. Papapá. Na Fernando cascata de Terça de Henrique, Marajá. Fernando Henrique, exatamente. Fernando Henrique, quando se elegeu presidente duas vezes, derrotando Lula duas vezes no primeiro turno, não tinha só o antipetismo com ele. Não tinha só. Ele tinha um plano real Ele acima de tinha tudo. simplesmente um plano econômico que tinha jogado a inflação lá para baixo, o plano real. A gente comemorava naquela época, US$ 1 é igual a R$ 1. E Teve isso um durou tempo que foi alguns assim, anos. durou pouco tempo. E Não, uns três só o aninhos. primeiro, só o primeiro Não, uns mandato 2 ou do 3 anos Fernando durou. Henrique. É. Não, uns Primeiro dois até mandato, uns uns 4 anos, quase é 13 isso anos. aí. O valor, você com R$ 1, você comprava US$ 1. Olha que maravilha. Claro que isso acabou logo, porque não se sustentava. É, mas a Mas foi gente ficou com o padrão de suficiente. compra do americano. US$ 10.000 eram US$ 10.000. Porra, a gente Sim, estava. mas isso E durante brasileiro um viajando tempo. adoidado para fora do Brasil, era uma maravilha. Oh, não, não, estávamos se sentindo superpoderosos. Que é isso? US$ 1 igual ao real. Hoje US$ 1, quer dizer, R$ 1, um Um real não dólar, se faz cinco essa reais. conta. US$ 1, R$ 5 hoje. Eu perto de 6, não sei. Mas US$ 1, R$ 5. Quer dizer, ele tinha, o Collor tinha, o Fernando Henrique Cardoso tinha alguma coisa a mais além do antipetismo para convencer os brasileiros a votarem nele e os brasileiros votar. Ponto. De lá para cá só deu PT. Deu o senhor Jair Bolsonaro em 2018, porque Lula estava preso. Mesmo preso, ele liderava as pesquisas de intenção de voto. Aí o senhor Jair Bolsonaro ainda levou mais uma facada ali às vésperas da eleição, o senhor Jair Bolsonaro se elegeu. Depois não conseguiu se reeleger presidente. O único que não conseguiu se reeleger presidente. O único. Então, o Flávio ele não se dá conta, pô, ele não sabe história, ele não acompanha, ele não estuda, ele não estudou. Como eu disse, sempre foi carregadinho assim no colo do pai, como os outros irmãos. O Flávio não sabe dessa escola. Ele não tem talento. Então, o que é que ele faz? Nada. Fica de reclamar e de arranjar desculpa para caso perca a eleição. Aí vai ser a justiça. Foi a justiça que me sacaneou. Vem cá, você tá vendo esse panfleto ali? Esse panfleto Hein? do Fernando Henrique, que coisa, velho. Se você chorou a morte de Tancredo, não faça Tancredo chorar o seu voto. Eles colocaram o Tancredo morto, a memória de Tancredo, para fazer campanha para FHC. Eu achei meio bizarro isso aí. Mas enfim. Pois é, mas é bom ver essas coisas do passado. O Flávio não conhece o passado e não pode projetar o Não, futuro claro nem que não. pensar adiante. Agora, O Tarcísio, eu Lula, sem medo de ser feliz. já falei de Tarcísio, pare de entusiasmo, o disfarce o seu entusiasmo.